Hi students, how are you? E aí pessoal, tudo bem? Let's start our class. Bora começar aqui a nossa aula. So I am Teacher Carlos, sou o professor Carlos e eu vou mostrar aqui para vocês agora os nossos objetivos, tá bom? Nós vamos falar um pouco sobre o presente perfeito, só que daí eu vou dar um foco em duas palavras muito comuns e importantes nesse tempo verbal, que é a palavra since e a palavra for. E vamos falar um pouco sobre o Canadá. Então repare que nós estamos viajando bastante, né? Agora vamos para o Canadá. Aqui eu tenho algumas perguntas, se você observar, todas elas estão em inglês, eu vou dar um tempo para que vocês leiam essas perguntas, interpretem elas, busquem no dicionário se for necessário o significado de alguma palavra ou outra e respondam aí no seu caderno preferencialmente em inglês, tá bom? Façam aí que eu já volto. Então, olha só, as possibilidades aqui de respostas, tá? Por mais pessoal que seja, né? Então, have you ever heard about Canada? Você já ouviu falar no Canadá? Yes, of course, claro que sim. What things have you heard? Que coisas que você já ouviu falar sobre o país? Is it a good country to move to? What do you think? Você acha que seria um bom país para se mudar? O que você acha? Have you thought to move to another country? Você já pensou em mudar para algum outro país, não necessariamente este, mas qualquer outro. Enfim, como eu disse aqui, a gente tem algumas perguntas e as respostas seriam pessoais, tá ok? Aqui nós temos uma imagem de uma das cidades do Canadá, Vancouver, como vocês podem observar, tá bom? E um pequeno diálogo para que a gente possa ler juntos aqui. O título é I've lived here for 2 years. Eu moro aqui por 2 anos, há 2 anos. Então eu vou fazer a leitura em inglês e a devida tradução como a gente sempre faz. Então aqui, olha, é um diálogo entre a Aileen e o Kylie, tá? Então aqui estão os nomes e as iniciais para que depois a gente possa ir
identificando quem é quem. E repare que aqui embaixo nós temos a palavra since, que está sublinhada, que é uma das quais a gente vai conversar hoje, tá? O significado dela seria desde, ok? Então vamos lá. Do you like Canada? I love it. How long have you lived here? 7 years. Was your father born here? No, he was born in Liverpool. He moved to Canada in 1980. He's lived here since then. Daí aqui a pessoa está perguntando se gosta do Canadá, disse que sim, perguntou a quantidade de anos que mora lá, e perguntou se seu pai, por um acaso, tinha nascido aqui. Daí o Kyle disse que ele nasceu em Liverpool, mas que ele se mudou para o Canadá em 1980 e que ele mora aqui, né, no Canadá, desde então, tá? Então, since then, desde então. What about your mom? Her family is Australian, but they've been here since 1980. What about you? I've lived here for 2 years. I was born in Ireland. Do you like it here? Oh, yes. And I like Ireland too. Daí a menina pergunta sobre a mãe dele, né? Daí ele fala, a família da minha mãe, no caso a família dela, por isso que eu utilizo o her, é australiana. Mas eles estão aqui desde os anos de 1980. E você? Eu moro aqui por 2 anos, que é o título do nosso diálogo. Mas eu nasci na Irlanda. Você gosta daqui? Oh, yeah, sim. Mas eu gosto da Irlanda também. Ok? Bom, diálogo lido. E daí eu tenho uma atividade aqui para vocês poderem fazer, tá bom? Write probable or improbable. Escrevam provável ou improvável. Eu tenho aqui 4 frases, 4 afirmativas, para que vocês leiam e comparem essas frases com um diálogo. Se aquilo que está escrito ali for provável de acordo com o diálogo, escrevam então a palavra probable. Caso contrário, improbable. E aqui eu tenho 2 imagens, né? Uma do Canadá, Canada, como vocês podem observar, e uma outra da Austrália, Australia, ok? Então eu vou dar um tempinho para que vocês façam essa atividade aí. Já volto para corrigir. Então vamos corrigir aqui? Vamos lá. Então a primeira aqui, olha. Kyle was born in Canada. Improbable. Não, a gente sabe que não foi no Canadá. Que ele nasceu. Kyle's mother is Australian. Kyle's mother, a mãe do Kyle é australiana. Também não. É da família da outra pessoa que estava conversando com ele. Kyle's mother was born in Canada. A mãe dele que nasceu lá no Canadá. Provável. Kylie and Alien are Canadian. Aqui está falando se eles são canadenses. Improvável, pois o texto deixou claro, eu moro aqui há 2 anos, há 7 anos, enfim. Tem as informações da quantidade de tempo que eles estão lá, tá bom?
Beleza, correção feita. Sobre o presente perfeito hoje, que, como eu disse para vocês, eu vou adicionar uma informação sobre esse tempo verbal, que é justamente aquelas duas palavrinhas que eu comentei anteriormente, o since e o for. Mas antes disso, vamos então relembrar tudo aquilo que a gente já conversou sobre o present perfect? Então, olha só. O present perfect é usado para se referir a ações que aconteceram num tempo indefinido no passado. Ou seja, não é comum, quer dizer, não é que é comum, não se utiliza, de fato, expressões de tempo que determinem quando a ação aconteceu. Então, por exemplo, se eu digo assim, eu jantei no restaurante semana passada. Semana passada, eu defini quando que a ação aconteceu, não tem mais o que questionar. Ou seja, a ação ela teve começo, meio e fim, tá? O presente perfeito não. O presente perfeito ele traz justamente essa conexão entre o passado e o presente. E você não define quando que a ação aconteceu. Porque das duas, uma. Ou a ação ela está acontecendo, né, repetidamente, ou você vê o resultado daquela ação no presente, tá? Ela aconteceu talvez num passado bem próximo, um passado bem próximo do presente, assim, um passado recente, vamos assim dizer, e você vê o resultado dela no presente simples. Por exemplo, I have finished my homework. Aqui nesse exemplo, eu terminei minha lição de casa, eu não estou informando quando, eu apenas vejo o resultado dela no presente. Lembrando que, sempre quando for he, she ou it, a gente utiliza o has ao invés do have, tá bom? Se porventura você optar por informar quando a ação aconteceu, definindo o tempo, daí você utiliza o passado simples, tá certo? Beleza? Então, olha só, a questão do for e do since. Quando eu digo for, significa por. Quando eu digo since, significa desde. Ou seja, os dois ali são utilizados para poder falar sobre ações que, né, utilizando o presente perfeito, elas têm essa continuidade. Elas começaram em algum momento lá no passado e elas continuam até então. Por exemplo, olha só. She has been working for 2 hours. Ela está trabalhando por 2 horas. Tá? Aqui a gente tem até um exemplo no presente perfeito contínuo, né? Quando a gente coloca o verbo principal com ing. Mas, enfim, a gente tem justamente essa ideia de continuidade. A ação ela começou há 2 horas atrás e ela continua. She has been working since 10 o'clock. Ela está trabalhando desde as 10 horas. Ou seja, ela começou a trabalhar às 10 horas e ela continua. Então, o que a gente tem aqui? Olha, since, que significa desde, indica o início da ação. Por exemplo, I have lived here since April. Eu moro aqui desde abril. Então, a ação começou em abril e ela continua até agora. Ela não terminou. For, que a gente pode traduzir como por, a, né, com H, quando a gente fala a não sei quanto tempo, durante, indica a duração da ação. Por exemplo, I have lived here for 2 months. Eu moro aqui por 2 meses. Ou seja, eu comecei a ação de morar aqui há 2 meses atrás e eu continuo. Então, ambas as palavras, tanto o for e o since, são utilizadas para poder falar sobre a duração de uma determinada ação, tá? E uma ação que começou no passado e continua até o tempo presente. Ah, quando que eu uso um, quando que eu uso outra? Vai depender da tua intenção. Se você quer falar desde quando alguma coisa acontece, então utiliza o since. Se você quer falar por quanto tempo alguma coisa acontece, então você utiliza o for, tá bom? Então, tanto faz. Num determinado exemplo, os dois são possíveis, né? I've lived here since 2015. Eu moro aqui desde 2015. Ok. Então, estamos em 2021, isso faz 6 anos. Então, eu também poderia falar I've lived here for 6 years. Eu moro aqui por 6 anos. Então, 2 possibilidades no final das contas, né? Então, é isso aí. Dá uma olhada nesse diálogo aqui. Olha só, bora ver aqui, ó. Pra gente praticar. A moça aqui, a primeira moça aqui, ela faz a seguinte pergunta. How long has Kate been here? Por quanto tempo que a Kate está aqui? Inclusive, o how long é muito comum de ser utilizado, né, para perguntar sobre a duração de alguma coisa. Então,
a primeira possibilidade aqui que a moça responde. She's been here for 7 days. Ela está aqui por 7 dias. She's been here since Sunday. Ela está aqui desde domingo. Então, 7 dias, né? Então, repare que duas possibilidades da gente responder a pergunta utilizando palavras diferentes, o for e o since, tá bom? Então tá, temos um exercício aqui, deixa eu explicar bem como que vai funcionar. Para essa atividade, inclusive, eu vou dar um tempo um pouco maior por um motivo que eu vou falar agora. Olha só. Look at the chart and write about the people. Olhe o quadro e escreva sobre as pessoas. Eu tenho aqui 4 pessoas diferentes. Andy, Jake, Kate and Alan. Ok? E aqui eu tenho os dias da semana. De domingo a sábado. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday. O que está marcado aqui, esse trovãozinho, digamos assim, acho que é um trovãozinho, né? Um raiozinho, ele está indicando que a pessoa fez uma determinada ação naquele dia da semana específico, tá? Então, perdão, deixa eu voltar aqui para mostrar. Então, você vai ter que inventar alguma frase, tipo, você vai poder inventar a ação, alguma coisa que a pessoa fez, desde determinado dia da semana ou por uma quantidade de dias específico. Então, você pode considerar o dia da semana de hoje, o dia da semana que você está assistindo essa aula, tá? Daí você pode contar a quantidade de dias, enfim, fiquem à vontade. Por exemplo, she's been here since Sunday. Ela está aqui desde domingo. Ou utilizando for 7 days, por 7 dias. Então, quando eu colocar o tempo vai ser dividido em 2 slides diferentes, tá bom? Vai aparecer esse daqui primeiro, para que vocês possam anotar os dias da semana em que eles estão fazendo alguma ação. E em seguida vai aparecer esse slide aqui, onde eu tenho das letras A até a D, o nome de cada uma das pessoas e as palavras que você vai ter que utilizar. No A e no C, você vai utilizar o since, e no B e no D, você vai utilizar o for, ok? Deu para entender como é que vai funcionar? A ação, você inventa, tá? O que você achar melhor, tá? Daí vê o verbo, vê o que você prefere para inventar a frase. Só respeitando o nome, o dia da semana que está aqui e as palavras que você vai utilizar o since e o for, ok? Entendido? Bora lá!
Bom, olha só. Aqui, eu vou mudar o slide agora, daí vocês vão ver o que eu coloquei. Aqui eu coloquei o mesmo exemplo para todos, tá bom? A mesma ação de estar aqui. Mas, como eu disse que você poderia inventar, então cada um colocou a tua ação aí, perfeito. Só não esqueça de que tem que ter o have ou has. Ah, não, no caso aqui vai ser has, né, para todos, perdão, porque é ele ou ela. Então, repare que tem o has depois do sujeito aqui. E a ação, independente da ação que você colocou, tem que ser o verbo na terceira coluna, lá no particípio passado. Tá bom? Tá? Então, vamos ver aqui, olha. O que eu pus aqui? Andy has been here since Friday, desde a sexta-feira. Jake has been here for 5 days. O Jake está aqui por 5 dias. Kate has been here since Wednesday, desde domingo. Ellen has been here for 3 days. Ellen está aqui por 3 dias, tá? Mas como eu disse, cada um inventa a tua ação. O que é bom, porque daí você foi pesquisar, né? Querendo ou não, aprender uma palavra nova, enfim. Tá certo? Bom, questão número 4. Isso daqui, essa atividade aqui, na verdade... Opa, apertei sem querer. Essa atividade aqui, na verdade, ela vai ficar para vocês como um homework, como uma lição de casa, tá bom? Então, dá uma olhada aqui, ó. Pesquise algo sobre o Canadá que não foi falado na aula, como entretenimento ou comida, por exemplo. E faça frases usando o presente perfeito, since e o for. Então, o que vocês podem fazer? Vocês podem inventar um sujeito qualquer, né? Inventa um nome e que essa pessoa viajou para o Canadá, e daí invente frases indicando o que essa pessoa fez lá, por quanto tempo, desde quando ela fez aquela ação. Então, é uma atividade interessante que você pesquisa algumas curiosidades sobre o país e inventa frases utilizando o presente perfeito com o since e o for, tá bom? Aqui, por exemplo, temos uma imagem aqui de um parque temático, né? Que a pessoa ficou lá por não sei quantas horas. Ela brincou lá, né, nos brinquedos desde 7 da manhã, entendeu? Mais ou menos isso. Então, pesquise alguma coisa interessante e invente algumas frases. Tá certo, gente? Beleza? Então é isso aí. Eu vou encerrando a nossa aula aqui, tá? Na aula de hoje a gente conversou um pouco sobre o Canadá. É um país muito grande, com muita coisa legal. Pena que a gente não tem tempo de explorar bastante, né? Mas fica aí a tua curiosidade. E a gente conversou sobre o presente perfeito com as palavras since e for. Since, que significa desde, e for, que significa por, tá bom? Aqui estão as nossas referências bibliográficas e é isso aí, pessoal. Presente perfeito, um tempo verbal muito importante, não deixe as suas dúvidas acumularem, pesquisem, pergunte se preciso for, tá bom? E eu fico por aqui. Thank you so much. Bye bye.